Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos de cafezinho? Deixa eu colocar aqui meu microfone. Consegui. Bom dia. Vou esperar o Instagram, essa plataforma, enviar para vocês essa mensagem, né? Que eu já estou aqui. Estou aqui. A música do Roberto Carlos. Bom dia, bom dia. Hoje eu fiquei assim refletindo, na verdade ontem à noite, refletindo uma frase assim, para essa semana. Vamos bem dizer palavras, vamos bem dizer atitudes, vamos bem dizer dos amigos. Bom dia. Eu vejo que o bem dizer é um benzimento, né? Um benzimento que vem do coração. Bem dizer, benzer, bem dizer. Quando você faz uma oração de manhã cedo, né, você está bem dizendo, né? Do Pai Nosso, da Ave Maria. Então, são palavras de bem dizer. Bom dia, bom dia. Vamos lá? Já manda esse aviãozinho aí, já manda essa live. Compartilha para as pessoas que você sabe que gosta, que está aqui comigo. Deixa eu acordar o povo aqui cedinho, porque eu sei que muita gente acorda cedinho vai pra academia e pode assistir minha live aqui comigo. Bom dia, gente. Vamos lá, vamos lá. Já coou seu café? Então, é com essa energia do bem dizer que hoje eu trago o tarô, a energia da semana. E vamos lá. Eu me chamo Alessandra, sou taróloga, numeróloga, reikiana, terapeuta holística em algumas áreas. E eu sou feliz por fazer esse trabalho. E esse trabalho já me deu alguns retornos, assim, das pessoas, né? As pessoas resolverem algumas coisas na sua vida. E eu também. Vamos lá. Eu peço licença para mim fazer esse trabalho. Traz aqui, tarô, para essa semana, para as pessoas que estão
nos assistindo, que vai nos assistir, que possa ter um discernimento do caminho, da melhor escolha, que possa também, esses conselhos dos arcanos, né, que é assim que fala no tarô, tá? É a linguagem do tarô, deixar bem claro para não confundirem as coisas. Porque às vezes a gente, como diz o Pequeno Príncipe, né? Pessoas grandes às vezes não entendem nada. Então, que esse tarô possa trazer a mensagem que você esteja buscando aí para se orientar essa semana. Eu sou um instrumento aqui só para trazer essa mensagem, tá? Porque o arquétipo que apresenta em cada carta, ele traz a mensagem das imagens e das figuras e me traz também uma conexão, né, com o espiritual mesmo. Ele é técnico, mas ele também é espiritual, né? Vamos lá. Escolha uma das cartas. Ou você pode escolher as 3 cartas. Deixa eu mandar para uma pessoa aqui que eu lembrei. Você pode escolher as 3 cartas. Carta 1 você pode colocar financeiro, trabalho, né? Carta 2 você pode colocar relacionamento, namoro, casamento. Na carta 3 você pode colocar saúde, uma escolha de algum trabalho, né? Então você pode olhar, né, para as cartas, olhar o que apresenta nessa semana, né? O que você vê que não faz sentido, tudo bem, né? Porque solta para o universo que serve para outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Carta número 1. Carta número 2. Carta número 3. Vamos. Essa semana vai ser bem corrida, tá? Então, se você tem alguma coisa para resolver, né, que você tem que se preparar para alguma coisa, já faz no início da semana, para depois não chorar o leite derramado, tá? Saiu ali no fundo do deck. Um 8 de paus. As coisas vão fluir muito bem, porém, não deixe para resolver sexta-feira, tá? Ou resolver no sábado, aí não vai dar tempo, tá? Documentação, qualquer coisa relacionada a trâmites de organização, de documentação, não deixe para a última hora, tá? Vamos lá. Já clareou o dia. Eu gosto de acordar cedinho, sabia? Legal, saiu aqui.
Vamos lá. Vamos com o oráculo da semana e com o tarô da semana. Vamos lá? Já escolheu o seu? Escreve aqui pra mim qual que é a sua carta. Qual é a sua carta de hoje? Deixa eu mandar aqui para mais uma pessoa. Vamos lá. Carta número 1. Olha. Quem que escolheu a carta número 1 aí? Saiu aqui. O Eremita, um arcano maior. Então, o Eremita, ele traz, assim, um momento de reflexão. O Eremita, ele é um sábio, né? Ele é a carta 9, né? Dos arcanos maiores. E ele traz consigo sua lanterna e seu cajado. Né? Falando de cajado, é um símbolo de poder também, de sabedoria. E a lanterna, né? Assim como a que eu tenho aqui, eu tenho uma lanterna, que ela me traz esse arquétipo, né? Então eu utilizo alguns arquétipos que estão aqui. Podem chamar do que quiser, mas para mim são arquétipos. E essa lanterna, ela traz aqui, né, dentro dessa lanterna, uma estrela que guia, né? Então esse é o momento, né, esta semana, de você respirar, centrar suas emoções. Que legal. Só um minuto. Deixar o meu incenso aqui. Centrar as suas emoções, olhar para dentro, tá? Esse arquétipo, ele traz assim um olhar interno, traz calma. Então, de todas as questões que você está aí procurando uma saída, procurando uma solução, aguardando respostas, é um momento assim de pausa, de desacelerar, de se conectar com o seu coração. E aí você pode ver que ele está olhando, né? Ele olha para baixo, ele está olhando internamente. Então é o momento de você olhar dentro de você e procurar a sua luz interior. Então todos nós temos dentro de nós o nosso guia interior, um mapa, né? Nós temos um mapa que nos guia, né? Alguém que nos guia nesse mapa interno das emoções, dos sentimentos, né? Então, como que você concebe, né, essa luz que tem dentro de você, né? É só você buscar aí, que ela está aí dentro de você. Temos muitas sombras ainda? Temos. Não podemos negar as sombras que temos ainda dentro de cada ser humano. Mas temos uma luz, né? Uma estrela. Nossa, minha vela tá... A chama fica tão linda, dependendo da palavra que eu falo, né? E aí ela... Parece que ela entende, né? Então essa luz que é interna, essa luz, né, que a gente nasceu desde pequenininho, né, desde sementinha, está dentro de nós. Então não se perca, né, da sua fé, não se perca, né, da sua esperança de dias melhores. Então no fundo do túmulo tem uma luz, tá? Sempre tem uma solução. Então, é um momento assim de você se acalmar, tranquilizar
que tudo, né, que acontece tem um porquê. E essa luz, ela traz assim um ensinamento, né? A luz traz um ensinamento. Quando você encontra ela dentro de você, que encontra o seu guia interior, tá? Que essa força maior que guia a vida, né? Para alguns, né? Chamados de Deus, de Jesus, de força superior, que é Deus, força universal, todos esses nomes, né? É para atender às compreensões da humanidade. Então, é um momento assim de olhar para dentro, tá? De se alegrar com gratidão pela vida e que você pode dar a volta por cima. A volta por cima não é por cima das pessoas, é dos problemas, né? É sobressair as dificuldades, os obstáculos. Esse 9, né, dos arcanos maiores traz assim que é esse momento assim, de profunda reflexão da sua vida, do momento que você está agora. Entendeu? Um momento assim para você parar, dar pausas e meditar. Meditar mesmo, tem assim o que fazer nesse momento. E aí quando você encontrar dentro de você, a paz, a gratidão por todas as coisas, por todas as situações, é porque você está se libertando de algumas coisas, tá? Então, encontre a sua estrela dentro de você, que é essa essência de Deus dentro de você, tá? Medite a respeito disso. Às vezes você está em tanto tempo sem ir, né? Sem ir na sua igreja, sem fazer uma oração, sem se conectar com seu anjo da guarda, né? Às vezes você está muito perdido, né? E se isso não serve para você, serve para outra pessoa, tá? E se conecte com a sua luz interior, com o seu eu superior, tá? Seu eu. Quando eu falo assim, né, desse eu superior, a gente está falando assim de algumas palavras que tem no livro sagrado, né, que fala eu sou a verdade, a vida, né? Tem eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então, assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, esse eu sou, né, é o eu interior que faz, né, que está dentro de nós também. Que Deus nos criou a sua imagem, tá? Então, não se perca de si, não se perca da sua fé, da sua religiosidade, porque é ela que salva muitas pessoas, né? Que as pessoas se salvam, né? Porque também não adianta ir, né? Orar, fazer suas orações, fazer seu jejum e ler o livro sagrado e fazer tudo errado, né? É verdade? Então é importante a gente fazer, mas fazer assim por cada um, por si, né? Melhorar, ser uma pessoa melhor por si, tá? Então, essa luz interior, esse eu superior e esse eu interior é uma conexão só, né? Nós estamos ligados por esse fio, né? Como diz nas constelações, né? Nós temos um fio, um elo de ligação, né?
Então você se conecte com essa essência meditando, tá bom? Então essa é a carta número 1 de hoje. Vamos pro oráculo. O oráculo que saiu aqui é essência. Poderia ser diferente, né? Ó, pode ver que dentro da flor de lótus tem um ser. Então dentro de você é como se a gente representasse essa flor. Dentro de nós tem esse ser de luz, tá? Dentro do seu coração há uma força inabalável, um ser divino que reconhece todas as possibilidades de expansão. Ouça sua voz interior e deixe-se guiar pela liberdade de ser quem você é. Tá? Então, na sua essência, você tem aí essa força do seu eu superior, tá? Que é Deus, que é essa força suprema que nos guia, que faz o dia, todos os dias, né? A gente abrir os olhos e olhar para esse mundo lindo, né? Esse mundo que tem muita coisa especial, né? Vamos olhar só para as dores, não. Vamos olhar para a beleza dessa natureza de Deus, tá? Então, da essência, tá? Da essência. Vamos focar nas coisas boas, no bem dizer, né? Da vida. Então, ouça a sua voz interior e deixe guiar pela liberdade de ser quem você é. Bom dia aí para quem escolheu a carta número 2, número 1. Então vamos para a carta número 2. Deixa eu pôr mais um café aqui, tá? Depois eu quero falar do curso que vai ter aqui comigo. Tem uma professora muito especial de macramê, ó. Eu tenho muitas peças dela e é um curso bem legal para os iniciantes que querem começar. Então vamos lá? Carta número 2. Deixa eu olhar aqui. Olha. Saiu 5. 5 de copas. Consegue ver? Quem escolheu essa carta aí? 5 de copas. Na carta número 1 saiu o arcano maior 9, né? O arcano eremita, que é para, né, se concentrar, meditar nessa semana. E agora na carta número 2, para quem não escolheu ainda, é o 5 de copas, né? Esse arquétipo, ele traz aqui, né? A gente pode ver que é do reinado de copas. Nós temos 3 taças derrubadas e 2 de pé. E significa o quê? Que às vezes não adianta, né? A gente chorar esse leite derramado, tá certo? Às vezes tem situações na vida que a gente passa e a gente também, né, as pessoas têm que passar com mais sabedoria. Porque se eu fiz uma negociação que não foi produtiva financeiramente, vamos olhar assim no financeiro, que eu saí perdendo, né? Eu não preciso ficar remoendo aquilo, tá? Então, assim, erguer a cabeça, né? E buscar, ver o que tem ainda nas mãos, o que você tem nas mãos, né? Que é o 2 de copas. 2 de copas, ele traz, assim, conquistas, né? Conquistas que a gente teve ainda, né? Que ainda tem, né? E aí, o que você pode fazer com isso? Brindar,
né? E comemorar as coisas boas que você tem na vida. Então, o 5, né, pela numerologia, ele traz transformações, mudanças. Quando falo o 5 de copas, ele traz uma certa melancolia, tá? Então, assim, cuidado para que você, né, na hora de você fazer as suas negociações, né, na hora que você tiver que fazer, né, uma partida para algum lugar, certifique-se que tudo que você negociou está nos acordos, dentro da documentação correta, tá? Por exemplo, né, vamos olhar esse arquétipo, né, dentro dos relacionamentos. Às vezes foram muitos anos, né, de relacionamento, e quando isso se finaliza, né, às vezes a pessoa fica naquela assim de vítima também, né, de que eu fiz tanto, eu fiz e tudo que eu fiz agora não vale nada, né? Então é uma postura às vezes de vitimismo, né? Então as coisas elas acontecem conforme a nosso plantio, né? E todas, né, tudo que acontece tem um porquê. Então assim, para não entrar nessa energia que essa carta traz, né? Ela traz dois aspectos, luz e sombra. Qual que é o aspecto luz dessa carta? Ela está falando assim, que é um momento de pegar essa dor, esse momento doloroso e aprender com ele. E fazer dele, nossa, meu incenso aqui, e fazer dessa dor um aprendizado, né? Como eu falei, né, anteriormente, antes de eu tirar as cartas, né? Da gente fazer algo de bom com o que, né, nos acontece, com o que acontece. Então, o que é o aspecto sombra dela, né? Desta carta, os 5 de copas, do reinado de copas, porque copas fala das emoções, dos sentimentos. Ele fala, o aspecto sombra, que essa situação é sujeito a levar a pessoa a um momento melancólico, de tristeza, né, de depressão. Então tem que erguer essa vibração para algo melhor, né? Porque assim tem coisas que não voltam, né, atrás para a gente poder resolver. Então assim, aquilo aconteceu, paciência, né? Em muitos momentos precisamos, né, pensar, como veio aqui o eremita, né? O eremita, que é um grande pensador, que é uma carta que traz meditação, calma. Então é um momento assim de acalmar as emoções, os sentimentos, chorar às vezes o que precisa chorar, né? Mas erguer a cabeça e continuar a sua travessia. Porque para chegar, às vezes, né, do outro lado, a gente precisa deixar algumas coisas para trás, certo? Ó, tem aqui uma ponte, então ele tem que erguer a cabeça e ver que mais à frente tem um horizonte, tem novas possibilidades, né? Pode ser um novo emprego, pode ser, porque às vezes a porta se fecha, né? E a gente fica ali batendo na porta, esmurrando, mas aquela porta já foi, certo? Mas se a gente olhar para outros, né, outra direção, a gente vê soluções, a gente vê novas possibilidades, né? Porque às vezes fechar essa porta, quando o universo fecha uma porta, é para nos tirar às vezes da zona de conforto, tirar a pessoa da zona de conforto que está. Então tudo tem um aprendizado, é que a gente ainda não consegue ver com clareza todas as coisas, tá? Então, não se aperreie, tranquilize, veja a situação assim de uma forma sem se vitimizar, pegando a parte que é a sua responsabilidade, porque eu trago o tarô com autorresponsabilidade. Eu trago o tarô para que cada pessoa possa olhar para a sua vida, trazendo para si as suas responsabilidades, tá?
E o oráculo que saiu, vamos ver? Compreensão. Olha que legal. Aí saiu o oráculo, né? E aí tem uma mensagem aqui embaixo. Pode ver que tem um terceiro olho, né? Que é uma simbologia da nossa intuição. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita entender o que a vida está lhe propondo. Gente, eu adoro os oráculos, porque eles sempre estão em conexão com os arquétipos que vêm na carta do tarô, né, do Conselho dos Arcanos. Lembrando que o Conselho dos Arcanos é uma linguagem do tarô, tá bom? Então eu vou ler de novo. Compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo. Então se acalme, tranquilize, tá? Para compreender o interno. Então, o interno é o que é responsabilidade minha, para que isso, né, veio a acontecer, foi e aconteceu, né? O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Então, o coração sente, né? O coração recebe, o coração fala, e somente o espírito vai sentir, compreender. Permita entender o que a vida vem lhe propondo, tá? Vamos para a carta número 3? Vamos lá. Bom dia para quem está chegando. Vamos para a carta 3. Olha, mais um arcano maior. Que legal. Saiu aqui. O arcano 8 dos arcanos maiores, a lua, tá? Para quem escolheu essa carta, vou até respirar aqui. O arcano 8, que é a lua, traz aqui um momento de transformação. Você pode ver que é um eclipse, né? Do Sol com a Lua. É um eclipse solar. Para a gente entender, né, um pouco na astrologia, a gente sabe que o eclipse solar é quando a Lua se põe à frente do Sol, né? Então fala-se eclipse solar. Então é a carta da Lua. E diz que né, essa mensagem desse arcano é um momento assim de transformação, né, de permitir que as coisas fluam, né? Às vezes você está muito no seu emocional, tá nas suas águas bem profundas. Então tem o lado sombra e o lado luz dessa carta, né, que fala também da gente olhar essas questões internas do nosso emocional e olhar para esse lado mais animalesco, né? Que é a nossa parte mais da fera, né? Do que a gente tem internamente, né? Nós temos aqui dois lobos, né? Então fala dessa dualidade dentro do ser também. E aí a gente olhar para isso internamente, o que a gente vem se alimentando, o que a gente está alimentando dentro da gente. Que muitas vezes estamos, né, as pessoas estão nessas águas profundas das emoções, né, a gente pode ver essa lagosta aqui, e ela está tentando sair para seguir, né, esse caminho rumo, né, a essa lua, a esse portal que traz mudanças e transformações.
mas para sair esse mar de emoções, é preciso, pelo caminho, encontrar-se, né, com essas duas energias dentro de si, né? E o que você alimenta? Se você tem dentro de você o discernimento, em que momento que você está nessa energia, né? Se você está mais na sua fera ou você está mais no seu gatinho, né? Na sua doçura ou na sua brabeza, no seu, né, momento de silenciar ou de falar mais. Então essas dualidades, carta 2, ok? Aí depois, Eliane, você volta e assiste, tá? A live novamente, que eu tô na carta 3, mas já falei da carta 2, tá bom? Mas fica por aí para você terminar de assistir. Então, essa carta número 3, né, que é a Lua, é um momento assim de refletir, né? E de estar disposto às transformações. Porque quando a gente fala de eclipse dentro da astrologia, fala de um ponto na vida. Então tem um momento essa semana, né? Vamos trazer para esta semana. Tem um momento essa semana que você vai chegar a um ponto que você precisa transformar um sentimento, transformar uma emoção, transcender, né, o emocional, tá? Então, é importante ficar mais alerta. Onde que eu estou? Estou no meu racional ou estou mais no meu emocional? E é preciso equilibrar isso. Porque quando a pessoa está só no seu emocional, ela fica um chororô, tudo que vai falar chora. Tudo que vai falar chora. Não consegue nem expressar, porque não está no seu ponto de equilíbrio do seu eixo, tá? O ponto de equilíbrio das emoções é razão e coração, tá? Tem que estar em equilíbrio para poder falar, para poder expressar. E o oráculo que saiu aqui é estabilidade, na carta da Lua. Legal, estabilidade. Eu vou ler, tá? Vou ler para você. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Entenderam? Um processo de cura interior faz-se necessário para se reconectar com a sacralidade da vida, porque a vida é sagrada. Nós temos, né, essa oportunidade de estar aqui, né, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, para a gente poder curar, se melhorar e ver quantas coisas sagradas temos na nossa vida, né? A sacralidade da vida. Então essa é uma mensagem, né, muito especial para quem está aí mergulhado nas emoções. Essa semana é uma semana assim de silenciar internamente, para todas as cartas que saíram aqui, tá? Saiu a carta 9, saiu a carta 5 e saiu a carta 8. É um momento assim de silenciar mesmo internamente, silenciar as feras, né? Silenciar às vezes o ímpeto de querer fazer as coisas do jeito que está querendo, ter uma calma, tá? Para solucionar às vezes coisas difíceis, tá bom? Então é um momento de um olhar interno, olhar para dentro de si, tá? Então todas as cartas essa semana traz essa reflexão, tá bom? De olhar para a sua essência, né? Buscar uma compreensão maior, né, da carta número 2. E a carta número 3, trazer uma estabilidade nas emoções, certo? Gente, esse foi o tarô da semana, né? Eu estou aqui com vocês todas as semanas,
às 6 da manhã, de todas as segundas-feiras, para trazer o tarô da semana, tá? Então você pode voltar a assistir, deixa aqui o seu joinha, o seu like, fala para mim qual a carta que você escolheu, tá? Se fez sentido, você pode deixar durante a semana ou para a semana que vem, ó, tiragem da semana que vem foi assim, assim, escolhi. E você pode comentar, tá? Então, quando você deixa, né, um comentário, um joinha, um like, um coraçãozinho, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante, né? E distribui esse conteúdo para mais pessoas, principalmente na plataforma, né, do YouTube também, tá? Onde eu disponibilizo essa live lá no meu canal, tá bom? Um grande beijo, né? Tudo de bom para vocês, uma boa semana de paz, de tranquilidade. E lembre-se da palavra que eu trouxe. Vamos bem dizer a vida, tá? Bem dizer nas nossas atitudes, bem dizer nas nossas palavras. Boa semana. Tchau.